Quais são os sinais que o seu pênis dá de que o seu problema de ereção não é tão grave assim quanto parece? Oi, gente! Me chamo Lucas Felipe Gomes, sou médico urologista da cidade Concórdia, do estado de Santa Catarina. E nesse vídeo nós vamos comentar a respeito de alguns sinais que o pênis pode emitir que dizem que talvez o seu problema de ereção não é tão grave quanto você pensa. E antes de continuar a assistir esse vídeo, inscreva-se no meu canal do YouTube, Toque de Urologista, ative as notificações e principalmente não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos, colegas e conhecidos, a fim de que essa informação útil consiga chegar ao maior número possível de pessoas. A gente, quando aborda o problema de disfunção erétil, nós queremos dar notícias boas para os pacientes. E a gente tem que saber como que é esse problema que o paciente está passando. E existem alguns sinais que o pênis emite, que o pênis está passando depois que aconteceu esse problema dessa dificuldade de ereção, que indicam que talvez o seu problema de disfunção erétil não é tão ruim assim quanto você imagina. Algumas situações e algumas características podem nos levar a crer que esse problema de ereção tenha mais um fundo de origem emocional do que um problema de saúde que esteja causando ele. E por conta disso, esses sinais indicam que o seu problema de ereção não é causado por alguma patologia, por alguma doença que você tenha. E logo, você tratar o problema de ordem emocional faz com que você consiga melhorar desse problema de ereção. E por isso que esse problema não é tão grave quanto você imagina. Mas agora a gente vai comentar quais que são esses sinais que vão ajudar você a entender se o teu problema não é tão grave assim quanto parece. Então, o primeiro sinal que a gente vai falar é a idade que o paciente tem. Se você é um paciente bastante jovem, é um paciente que não tem nenhum problema de saúde, não é diabético, não é um paciente que tem a pressão alta, não toma nenhum tipo de medicamento, dificilmente deu tempo das veias do seu corpo, das artérias ficarem entupidas. E isso acontece também com as artérias do pênis. E por isso que dificilmente o teu problema de ereção vai ser causado por alguma dificuldade de chegada de sangue no pênis. Logo, pacientes mais jovens dificilmente têm problemas mais sérios de ereção do que quando você compara com pacientes mais velhos. E isso é um excelente sinal que indica que o seu problema de ereção talvez não seja tudo aquilo que você imagina. Outro sinal que o pênis emite é a questão da rigidez que você obtém no momento da relação sexual ou antes da relação sexual na masturbação, por exemplo. Esse sinal indica o seguinte, que quando você consegue ter bons níveis de rigidez, mesmo que durante a relação sexual você não obtenha essa rigidez toda, indica que existe sim uma chegada de sangue suficiente no seu pênis. E o que pode acontecer no momento da relação sexual é que você não fique suficientemente relaxado e por conta dessa falta de relaxamento, você não consiga obter uma ereção plena. E no momento que você está mais tranquilo, por exemplo, no momento da masturbação, você consegue obter essa ereção bem rígida. E isso é um excelente indicativo de que sim, chegue uma quantidade boa de sangue no seu pênis e você não tenha um problema sério de ereção nesse momento. Outro sinal que o pênis emite é o seguinte: você começa, às vezes, uma relação sexual legal, bastante rigidez, começa o ato da penetração bastante intenso e de uma hora para outra a relação acaba amolecendo, o pênis fica amolecido no meio da relação sexual, que indica o quê? Que você também pode estar às vezes agitado, você pode estar ansioso e você acaba perdendo essa ereção quase que instantaneamente, porque quanto mais alto for os níveis de adrenalina no seu corpo, maior vai ser o fechamento, maior vai ser o nível de fechamento das artérias do seu corpo. E se você estiver muito preocupado, pensando que às vezes não vai desempenhar bem a relação sexual, você pode começar o ato plenamente rígido e de uma hora para outra perder a ereção
completamente. É como se escapasse esse sangue do pênis, que indica um estado de muita ansiedade, de muita preocupação. Então, se você começa as ereções bem, a relação sexual de maneira bastante rígida e no momento da relação sexual acaba perdendo completamente sem nem mais explicações, também é um excelente sinal de que a sua ereção ela ainda é boa e basta você corrigir talvez um problema de ordem emocional que tudo tende a voltar ao normal. E a última sinal que o corpo emite, que talvez seja o mais fidedigno de todos, porque ele não depende do seu controle nem de avaliações subjetivas, é a presença de ereções espontâneas ou de ereções matinais. Nós homens temos, de maneira fisiológica, de maneira normal, a presença de ereções matinais, que funcionam como uma espécie de uma manutenção espontânea do pênis. Ele precisa dessas ereções matinais para que ele fique oxigenado e que circule o sangue de que ele precisa para se manter aqueles tecidos do interior do pênis vivos. Essas ereções matinais, elas funcionam como uma espécie de uma preservação do funcionamento do pênis. Se você apresenta essas ereções matinais ou está no trabalho, no meio do trânsito e observa que essas ereções ainda estão presentes, é um excelente indicativo de que o sangue do pênis está chegando de maneira adequada e que você não tem nenhum problema maior de ereção. E como isso independe de avaliações subjetivas quanto à rigidez, quanto o tempo de começar a apresentar esses problemas e também da percepção que você tenha, esse talvez seja o ponto mais fidedigno e indique que, se você ainda apresenta essas ereções matinais ou ereções espontâneas, o seu problema de ereção não é tão grave assim quanto você imagina. Então essas dicas ajudam você a entender melhor essa situação e são sinais bastante fáceis de serem identificados, de sinais que o pênis pode dar que indicam que a sua ereção ainda é boa, que você, bastando corrigir às vezes um problema de ordem emocional, as coisas tendem a retornar aos eixos. Eu gostaria de agradecer a todos, inscrevam-se no meu canal do YouTube, Toque de Urologista, curtam e compartilhem esse vídeo, deem o seu joinha se essa informação for de relevância para vocês, deixem suas dúvidas, críticas, comentários, sugestões, um forte abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.